Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Encarnados, desencarnados. No tempo que estamos agora vivendo, esse tema nos dá grandes oportunidades de praticá-lo, né? Porque estamos com tanto desemprego, tanta fome, tantas pessoas chorando por perda de entes queridos. Então esse é um tema que dá para a gente começar a praticar, porque é praticando que nós vamos tornar um dia isso que o Cristo espera de nós. Então nessa noite, meus irmãos, nós vamos refletir um pouco nesse tema que é tão vasto sobre a caridade. A caridade que Allan Kardec nos apresentou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fora da caridade não há salvação. Esta máxima do Espiritismo, meus irmãos, vem afirmar que a caridade é a melhor ferramenta para nós nos tornarmos melhores. Ela vem nos dizer que a caridade é a chave da transformação do mundo e cabe a cada um de nós aqui saber usá-la. É com essa chave que nós vamos abrir as portas de todas as outras virtudes. Na verdade, a caridade, ela é a mãe das virtudes. Santo Agostinho já nos dizia: a caridade, uma vez nascida, cresce. Uma vez crescida, fortifica-se. Uma vez fortificada, aperfeiçoa-se. Mas nós precisamos entender o verdadeiro sentido da caridade. O verdadeiro sentido que os Espíritos vêm nos dizer quando Kardec pergunta aos Espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos. E o Kardec pergunta a eles: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Kardec fez muito bem ao pedir o verdadeiro sentido para Jesus. Ele não queria a opinião minha, nem da Arlite, nem da Andréia, nem do Alexandre. Ele queria a opinião, a ótica, a visão de Jesus. Então, é sobre o uso que esse Espírito puro fez dessa palavra que Kardec deseja saber, pois o seu propósito é explicar o pensamento de Jesus. O Espiritismo, meus irmãos, como consolador prometido pelo próprio Cristo, ele tem como um dos objetivos explicar aquilo que Jesus disse, que muitas vezes nós interpretamos de forma equivocada ou distorcida. Então, os Espíritos respondem a esse questionamento de Kardec. Eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejamos então, meus irmãos, que os Espíritos nos propõem aqui 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. Por que essas 3 virtudes, benevolência, indulgência e perdão, pode ser usada para formar o verdadeiro sentido da palavra caridade? São tantas as virtudes, né? Por que escolher apenas essas 3 para compor a mais importante de todas as virtudes segundo o Espiritismo? Nós vamos ver então, meus irmãos, que a importância fica evidente no lema proposto por Kardec: fora da caridade não há salvação. Nenhum espírito atingirá o estado de perfeição ou estado de salvação sem a prática da caridade. E para nós buscarmos uma resposta, nós precisamos entrar também num outro texto de Kardec que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é, sem dúvida, a maior expressão de caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para com o próximo. Mas, meus irmãos, nós precisamos analisar, agora vamos aprofundar um pouquinho no estudo da caridade. Nós precisamos analisar esse texto a partir de 2 dimensões. O homem, no seu mundo interior, que seriam os seus pensamentos, e a sua abertura para o universo que o cerca, que seriam as suas reações. Então, o seu mundo interior é a expressão de sua vida mental consciente, com a sua capacidade de interagir consigo mesmo através dos seus pensamentos. Então,
O que acontece, então, ele vai formando no seu pensamento o que depois ele vai jogar para fora, né? E a sua expressão, a sua abertura para o universo é a expressão de sua capacidade de perceber e modificar a realidade que o cerca. Ele pensa, depois ele então joga para o mundo. Então essa abertura para o exterior, ela permite aqui uma interação de duplo sentido. Uma interação do mundo para o homem, ou seja, eu sou modificado pelo mundo. E uma interação do homem para o mundo, ou seja, eu posso agir e posso modificar o mundo fora de mim. Então, com essa ótica de interação do homem com o mundo, nós podemos perceber que o homem é dotado de 3 faculdades. A faculdade de pensar, que está relacionada à razão, a faculdade de sentir, relacionada aos sentimentos, e a faculdade de querer, relacionada à vontade. Então nós temos que o pensar e o querer são faculdades ativas do homem, ou seja, depende diretamente da nossa vontade. Nós pensamos e agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Já o sentir já é a faculdade passiva do homem, ou seja, não depende da sua vontade. Ninguém sente, ó, vou amar aquela, vou perdoar. Ninguém o sentimento é uma coisa que vai se moldando, criando de acordo com as nossas situações, com a experiência que a gente vai vivendo, né? Então, e no relacionamento do homem com o seu próximo, então entram em cena essas 3 faculdades. Então, por intermédio da vontade, o homem age. Ele pratica uma ação para o seu semelhante. Por meio da razão, do pensar, o homem avalia, ele julga e analisa o caráter ou a conduta do seu próximo. E pelos sentimentos, o homem então ele recebe a ação do próximo, né? E aqui nós vamos ver que essas 3 faculdades, através dela, que o homem então ele vai moldando as suas condutas morais. A partir daí do que ele vai absorvendo, refletindo e lançando, ele vai criando o seu modo de agir, as condutas morais perante o próximo. E quando nós falamos em leis morais, essas devem ser colocadas na primeira pessoa. Ou seja, é como eu devo proceder para o próximo. Não é como o próximo deve agir para comigo. Então, nesse raciocínio, a nossa conduta moral, ela está relacionada a 3 questionamentos. Então, toda vez antes de agir, nós devemos fazer essas 3 perguntinhas. Na primeira pessoa, como eu disse, é para nós, né? Então, ao agir, então a pergunta é, como deve ser a minha ação para com o próximo? Ao pensar, julgando ou avaliando o seu próximo, como devo proceder? E ao sentir, como devo receber a ação do próximo? Essas são 3 perguntinhas que devemos fazer antes de qualquer situação. Então, tudo isso, esse questionamento, ela vem nos comprovar, como vimos no início, que a caridade sintetiza todas essas virtudes através das respostas a essas 3 questões dadas pelos Espíritos, na questão 886, que nós vimos ali. Se não, vejamos, vamos começar a responder cada questão. Na primeira, ao agir. A questão é, como deve ser a minha ação para com o próximo? Essa seria a pergunta. Então, meus irmãos, vejamos que para começarmos, mas nessa questão, quer dizer que lá os Espíritos respondem, né? Ele pergunta, ao agir, como deve ser a minha ação para com o próximo? E a resposta está lá, os Espíritos deram, com benevolência. Então, vejamos, meus irmãos, que para começarmos a praticar a caridade, na sua real significação, nós precisamos apagar da mente que caridade é um simples gesto de doar algo a alguém, onde tiramos do bolso aquilo que está sobrando, ou mesmo onde simplesmente ofertamos dinheiro, roupas, alimento e nos rotulamos caridosos. Então, bendita é a nossa doutrina e benditos são esses espíritos, os irmãos espirituais, que vêm nos alertar
e nos esclarecer que a caridade é muito mais que uma simples doação material. Embora, só um pouquinho. Embora o dicionário venha nos dizer que a caridade se caracteriza pela ajuda aos necessitados, que é uma ação no bem, para as pessoas que precisam de alguma forma de auxílio, ou mesmo que seja uma ajuda especialmente aos pobres e desprotegidos, nós sabemos agora, pelo Espiritismo, que caridade é muito mais que isso. Sabemos agora que a caridade é uma ação no bem, que nasce pelo desejo de fazer o bem e que se completa quando a benevolência, a indulgência e o perdão estejam presentes, tornando a caridade o que chamamos de virtude. Porque a caridade torna-se virtude quando você faz o bem, pelo nobre desejo de fazer o bem, sem nenhum interesse ali envolvido. Então, na visão espírita, o conceito de caridade é muito mais amplo. É claro que quem faz o bem, quem ajuda uma pessoa, está praticando a caridade. Mas a caridade como virtude, ela não se esgota nisso. E aqui nós precisamos entender a diferença entre fazer o bem e ser caridoso. Porque nós temos, na verdade, hipoteticamente falando, nós temos dois caminhos a seguir, né? Que seria fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o mal é a hipótese pior, por duas razões. Além de fazer mal a alguém, você cria um processo de provas e expiações para você. E se você não reparar esse mal nessa existência, você vai ter que reparar numa outra. Isso é fato. Então, a melhor hipótese é fazer o bem. Então já estamos no caminho, né? Fazer o bem. Só que, para fazer o bem, na visão espírita, só isso não basta, né? É necessário que esse bem seja feito de uma maneira determinada, em que os espíritos definem de maneira desinteressada de fazer o bem. Então, portanto, caridade é fazer o bem desinteressadamente. E como exemplo, nós temos agora, como temos agora épocas de eleição, né, em que os políticos agora eles distribuem benefícios, né, para a população. É claro que eles estão fazendo bem, eles estão ajudando a quem precisa, mas eles não estão fazendo isso desinteressadamente. Se com isso há o interesse de conquistar votos, eles estão fazendo bem, mas eles não estão sendo caridosos, não estão sendo virtuosos. Ou seja, o bem tem que ser feito, como diz Kardec, pelo ardor natural do coração, com uma emoção profunda de desejo do bem, e não simplesmente com algum tipo de proveito de fora, por algum interesse material que estivesse envolvido. E aqui entra também as barganhas com Deus, para conseguir uma graça, para conseguir, né, uma proteção divina, ou mesmo para conseguir um lugarzinho melhor no céu, né, depois de nós encarnar, né? Então, essa, meus irmãos, é uma diferença importante. Para ser caridade, o bem tem que ser feito de uma forma especial, sem cálculos, né, pensando que vai ganhar com o bem realizado, né? Então, quando você faz o bem, doando alguma coisa, você está sendo beneficente. Agora, se você faz esse bem pelo ardor natural do coração, você está sendo benevolente. E como nós vimos, a benevolência é um dos pilares da caridade na própria visão de Jesus, que os Espíritos respondem à questão 886. Né? Então, concluindo, a gente diz que fazer o bem é necessário, mas não é o suficiente. É preciso fazê-lo também desinteressadamente. Tá? E resumindo, a beneficência então é quando você faz o bem, mas por algum interesse. E a benevolência é o desejo, é a vontade do bem. Entretanto, meus irmãos, nós devemos ter a paciência e a compreensão de que a caridade começa mesmo assim. Por isso a prática.
Nós começamos a fazer o bem por algum interesse, até algum proveito. Depois, sem perceber, nós estamos fazendo o bem pelo desejo de fazer o bem, pelo ardor natural do coração, tornando-se então caridoso. Então, de beneficente, você torna-se benevolente. E quando perceber, você já é um ser caridoso. Né? Então, por isso a paciência, mas nós temos que praticar. Mesmo que seja por interesse, a ideia é ir praticar. E aqui nós devemos ter também a clareza de quando você mantém o desejo do bem, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar um recurso para fazer esse bem. Pode ser, é claro, um bem material, ou qualquer tipo de bem, né? Não precisa ser material. Mas, isso não importa se é material ou não, mas o que importa é que, por exemplo, se a pessoa está com fome, o bem nesse momento aí é o alimento. Quem está com frio, o bem nessa hora é um abrigo, é uma roupa. Não vai querer nenhuma explicação, nenhum consolo, nesse momento é o bem necessário para ele. Mas o bem não fica nisso, então. O bem pode ser, então, manifestado numa oração que você faça para um irmão. Pode ser um sorriso, quando alguém lhe procura. Pode ser expresso numa palavra amiga, de conforto, de consolo. E pode ser um pensamento, é claro, vibrado no amor. Então essa é a resposta da primeira questão que está respondendo a questão 886. Aí nós vamos para a segunda questionamento que devemos fazer a nós antes de qualquer situação. É ao pensar. Julgando ou avaliando o próximo, como devo proceder? E os Espíritos respondem, está lá na questão 886. Eles respondem com indulgência. Meus irmãos, nós precisamos ter aquele olhar doce, aquele olhar que não enxerga a maldade, que compreende o estágio de ignorância que se encontra aquele irmão, sabendo que é passageiro, que mais cedo ou mais tarde ele vai despertar. A indulgência é um dos sentimentos mais elevados e que é possível ser cultivado, desenvolvido pelos seres humanos. Ela se caracteriza pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Então aqui são passíveis de indulgência aquele acusador cruel e rebelde, aquele opressor que esmaga o fraco, que está sob a sua dependência, aquele irmão que se alegra com o sofrimento alheio, aquela criatura que é ingrata, e que seja soberba. Então são casos, a gente tem muito caso, A gente também, quantas vezes nós precisamos de indulgência também, Isso é para todos, ninguém escapa disso. Então a indulgência para com os outros é um dos significados, convites, que Jesus nos deixou. Um dos grandes convites que Jesus nos fez foi a indulgência. Porquanto, no grau evolutivo que nos encontramos, não há aquele que não necessite recebê-la durante a trajetória terrestre. Porque a indulgência, ela espalha a oportunidade de reabilitação ao ofensor, mas também pacifica, ele traz a paz àquele que oferece. E sem indulgência, a vida terrena não teria significado. E o ser humano, então, ele torna-se um joguete de paixões, onde cria situações terríveis, não é verdade? Porque ninguém cede, quantas coisas não ocorrem por causa disso. Então, e graças à indulgência, o ser, então, ele edifica-se, ele se engrandece e traz a paz e a alegria de viver. Por isso, a indulgência como uma explicação da caridade. E para finalizar então essa questão, a terceira perguntinha que devemos fazer antes de qualquer coisa é ao sentir. Então, ao sentir é: como devo receber a ação do próximo que ele me fez, como devo proceder? E os Espíritos respondem na questão 886, está lá, com perdão. O perdão, de fato, não é fácil. O perdão profundo e sincero, que muitas vezes o nosso mestre nos ensinou, não é fácil a gente fazer.
Existem duas maneiras de perdoar. O perdão dos lábios, isso nós criamos, né? E o perdão do coração. Quantas vezes nós não falamos, ou escutamos alguém falar, né, que eu te perdoo, mas não quero mais te ver na minha frente. Né? Esse então seria o perdão dos lábios. Será esse o perdão segundo o Evangelho de Jesus? É claro que não. Esse não é o perdão que nos foi ensinado pelo Mestre. Né? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único perdão que você será levado em conta. Né? Sem mágoa, sem sentimento. Esse é o perdão verdadeiro que o Mestre nos ensinou. Então, vimos a resposta da questão 886 com essas três questionamentos que devemos fazer. Ao agir, ao pensar e ao sentir. E aí nós vamos estar moldando a nossa conduta moral. E é por aí que nós vamos chegando à perfeição, ao crescimento espiritual. Então, em resumo, a caridade, a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, ela sintetiza todos os deveres do homem para com o próximo. E temos também que ter a clareza aqui que há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. A caridade não é só esmola. Né? O homem torna-se caridoso em pensamento, sendo indulgente com as falhas do próximo. A caridade em forma de palavras, ela nada diz que possa prejudicar o seu próximo. E a caridade, quando age, ela assiste, ela ajuda o seu próximo na medida das suas forças. Né? E com isso, então, meus irmãos, nós agora estamos cientes do lema do Espiritismo, nos revelado pelos Espíritos: fora da caridade não há salvação. A salvação passa necessariamente pela prática da caridade como virtude, aquela que o bem é praticado pelo ardor natural do coração, sem interesse, e amparado na definição de caridade que foi nos ensinada pelo nosso querido Mestre Jesus. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos compreender o que é salvação. A salvação para muitos é alcançar a graça de ir para o céu, depois do desencarne, como se fosse um lugar, um espaço. Né? No entanto, através das obras de Kardec, os Espíritos vêm nos instruir, né, nos trazem o verdadeiro sentido da salvação. Então nós temos o Espírito da Verdade, que é o Cristo, que vem nos instruir através de Francisco Cândido Xavier, dizendo que salvação é a libertação e a preservação do espírito contra o perigo de males maiores no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, é nosso fugir das armadilhas, dos erros, das ignorâncias, né, para tentar a felicidade através desse cuidado, dessa preservação do espírito. E o Hermínio Miranda, no livro Candeias da Noite Escura, ele vem nos dizer que salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estado de angústia e depressão após o transe da morte, para não chegar no outro lado meio desorientado. Então, meus irmãos, a salvação não é um processo exterior, não é um processo mágico. Deus, Jesus, nenhum outro mentor virão até nós para nos salvar. A salvação para nós espíritas, seguindo o ensino dos Espíritos, é a conquista da nossa elevação espiritual. É a conquista da única tarefa que nós devemos nos debruçar, que é a nossa reforma íntima. Isso que nós temos que levar. E essa é uma tarefa aberta a todos nós diariamente, desde a hora que saímos da cama até a hora que para ela voltaremos. Inúmeras oportunidades nos aparecem durante o dia para que possamos conquistar a nossa salvação, ou seja,
para nos tornarmos pessoas melhores. E é bom lembrar que pessoas melhores não tem nada a ver com o que é visível, nenhum tipo de bajulação social. Ser melhor, se tornar uma pessoa melhor, é ser mais espiritualizado, é ter mais capacidade de amar e mais capacidade infinita de perdoar. Essa é a única tarefa que devemos concentrar nessa encarnação. E para isso, os Espíritos vêm nos orientar que a melhor ferramenta é a caridade, material ou moral, não importa, mas transformada em virtude, aquela em que o bem é representado no ardor, seja representado pelo ardor natural do coração. E nesse contexto, meus irmãos, fora da caridade não há salvação, ele consagra o princípio de igualdade perante a Deus e também a da liberdade de consciência que nós temos, tendo como norma que todos os homens são irmãos. Aqui, seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, não importa, somos todos irmãos, não tem ideologia religiosa aí, né? Então o que acontece? Eles se estendem as mãos, oram um pelos outros, né? E com isso não há necessidade de você sair do lugar para usar as ferramentas do Espiritismo. Isso é fantástico. Não há necessidade de fazer a pessoa sair, transportar barreiras, fronteiras, porque aqui o desafio, na verdade, é transformar-se moralmente. Então, por isso que não é o Espiritismo, é fora da caridade, não é fora do Espiritismo, porque em qualquer religião é possível fazer a caridade. Então, nós temos parentes, eu tenho parentes que não são espíritas, então eles oram certamente por mim, eu oro por eles, não são espíritas. Então, ou seja, todo mundo faz a sua oração, todo mundo faz a sua adoração e não precisa sair daquele lugar para realizar a caridade. Caridade, em qualquer lugar, em qualquer situação, é possível. Até ateu, né? Não precisa ter religião para fazer a caridade. E aqui que a chave que nos ensina isso, claro, foi nosso próprio Jesus, porque o Cristo, ele ia nos judeus, ia no samaritano, atendeu o pedido daquela mulher Ciro-Fenícia, que não era uma estrangeira, que os apóstolos até não queriam que ele atendesse, né? Então, para Jesus não houve fronteiras nem barreiras, ele jamais estabeleceu separações. E para finalizar, meus irmãos, eu trouxe aqui uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim: um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor, de um coração que se tornou um vaso, que transporta o perfume da caridade, que deixa um rastro de luz e de bênção por onde anda. Muito lindo isso. E assim então, que Jesus possa nos guiar, né, nosso caminho aí, em busca da nossa elevação espiritual, cientes e convictos de que fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Era isso que eu tinha a mensagem.